Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal do Seu Divã. Eu sou Daniele Vignoli, psicanalista, e hoje vou estudar com vocês um texto que está aqui nesse livro da Companhia das Letras. Vou seguir por esse volume, essa edição, que é a Introdução ao Narcisismo do Freud. E esse termo, narcisismo, ele vem sendo muito difundido aí nas redes sociais, no senso comum, como relacionado a alguém egoísta, alguém que só pensa em si, né, e a gente vê esse desagregamento aí das relações. A gente ouve minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista, mas a psicanálise ela tem um outro olhar sobre o narcisismo e é o que a gente vai ver hoje. Primeiramente, esse termo, né? O Freud ele não inventou esse termo. Ele pegou esse termo do autor Paul Neck, de 1899. E esse autor, logo no comecinho do texto, o Freud coloca aqui pra gente. Ele usou esse termo para designar a conduta em que o indivíduo trata o próprio corpo como se esse fosse o de objeto sexual, isto é, olha ou toca nele e o acaricia com prazer sexual até atingir plena satisfação mediante estes atos. E isso aqui está, esse conceito, eu fiz até umas anotações aqui para nortear esse estudo de hoje. Esse conceito está ligado a uma perversão, que seria esse estado de amor por si mesmo. Só que o Freud ele começou a perceber esse comportamento narcísico nos seus pacientes e, inclusive, isso era uma limitação, vinha como uma limitação para o tratamento. Tem um trechinho que ele coloca aqui, não sei se eu vou encontrar agora para poder passar para vocês, mas assim que eu encontrar, eu vou ler esse trechinho também. Então o Freud ele começa a estudar essa característica narcísica, né, do que ele vai encontrando na clínica, no caso da esquizofrenia, no caso da psicose, e ele vê esse retorno dessa libido ao eu, com essa perda da realidade. Ele faz aqui também na página 15, né, esse comparativo entre o histérico e neurótico obsessivo com os parafrênicos, que no caso dos histéricos e neuróticos obsessivos, eles também abandonam a realidade. Porém, eles substituem essa relação erótica na fantasia. E no caso dos parafrênicos, não. Há realmente essa retirada da libido do mundo externo que retorna para si mesmo. Não há essa substituição na fantasia, né? Ele faz essa comparação aqui na página 15. E aí o Freud, né, vai pesquisando e ele se pergunta aqui na página 16, qual o destino da libido retirada dos objetos da esquizofrenia? E aí ele responde dizendo que essa libido retirada foi dirigida ao eu, de modo a surgir uma conduta que podemos chamar de narcisismo. E aí ele vem percebendo, né, com essa pesquisa, que há um narcisismo originário. E ele coloca aqui explícito isso na página 17. Ele coloca assim: formamos assim a ideia de um originário investimento libidinal do eu, de que algo é depois cedido aos objetos, mas que persiste fundamentalmente, relacionando-se aos investimentos de objeto como o corpo de uma ameba aos pseudópodes que dele avançam. Mais à frente um pouquinho, mais abaixo ele coloca: enxergamos, também em largos traços, uma oposição entre libido do eu e libido de objeto. Quanto mais se emprega uma, mais empobrece a outra. Então é necessário esse narcisismo originário, que ele mais à frente ele vai nomear aqui como narcisismo primário, para que esse sujeito constituído ele possa, como ele falou aqui, né? Ele colocou que ele está se extravasando, né? Vamos colocar assim, essa libido para o mundo exterior, quando ele diz aqui dessa ameba com os pseudópodes que dela avançam. Então, temos esse narcisismo que nos faz, né, ter essa libido do eu, em primeiro lugar, para que essa libido possa, aí sim, passar a ser uma libido de objetos, para o objeto, direcionada ao objeto. Então, precisamos amar a nós mesmos para aí sim
a gente poder amar o mundo externo. Mas como que isso acontece, né? Ele coloca aqui, isso não inicia com o nascimento, não nascemos com o eu. O eu ele é constituído a partir das relações. E a primeira relação que existe é o autoerotismo. Então, do autoerotismo passa-se para uma fase narcísica. Mas como acontece essa passagem do autoerotismo para o narcisismo? Freud se pergunta também aqui no texto, né? Já que o erotismo ele descreveu como estágio inicial da libido, em que momento que acontece essa passagem? A gente sabe, né? Já falamos em outros vídeos também, que o bebê, quando ele nasce, ele é pura pulsão. A partir do momento que ele vai tendo esse cuidado, né, materno, paterno, os cuidadores, ele vai podendo se relacionar com o mundo, ele vai sendo nomeado, inclusive essa nomeação já começa a existir até quando o bebê está sendo gerado. Né? Os pais eles começam a desejar algo para aquela criança, eles planejam, eles dão um nome. Né? O nome é dado pelos pais, não é escolhido por essa criança. Mesmo que lá na frente possa haver uma mudança de nome, né, escolha, mas a princípio ele é nomeado, inclusive o seu nome próprio. E aí, através dessa nomeação, ele vai poder enxergar que existe algo para além dele. Porque no início, Freud coloca até mais à frente, né? O bebê, ele é tratado como essa vossa majestade e o bebê. E o bebê precisa realmente ser tratado assim, para que ele possa ter suas necessidades atendidas e à medida que ele vai crescendo, as frustrações também precisam ir acontecendo, para que ele possa, né, ir se separando ali desse outro que cuida dele. Então esse bebê ele nasce ali sem o eu e ele vai adquirindo essa instância através desse contato com o mundo externo, dessas nomeações. Quando a mãe diz, né, isso, essa dorzinha, esse chorinho seu é dor, é cólica, esse chorinho é fome, esse chorinho é a troca de uma fralda que precisa ser feita. Então, ele vai podendo constituir essas categorias que vão dar representação ao mundo simbólico. E aí o Freud diz, tem uma passagem que ele diz aqui assim, ele fala assim, os instintos autoeróticos são primordiais, ou seja, eles são inatos, eles vêm conosco. Então, deve haver algo que se acrescenta ao autoerotismo, uma nova ação psíquica para que se forme o narcisismo. É aí que eu entro um pouquinho com o ponto do Lacan, né? O Freud aqui, ele não desenvolve essa noção, né, do que é necessário acontecer dessa fase autoerótica para esse narcisismo ser constituído. E aí a gente traz a leitura, não vou me aprofundar nisso, né? Vou só citar do estádio do espelho do Lacan, quando ele coloca, né, esse reconhecimento da criança no espelho, de reconhecer ali como um eu separado da mãe, e para isso é necessário essa validação, vamos dizer assim, né? Que a mãe, o cuidador, né? Seja aquele lá que está cuidando, eu digo mãe no sentido assim, porque normalmente é a mãe, mas não quer dizer a mãe em si, a função materna. Diga, né? Sim, tu és, esse é você, esse que está no espelho é você. Então a criança vai poder perceber que ela é alguém para além dessa mãe. E aí faz brotar esse narcisismo, vamos dizer assim, necessário para esse desenvolvimento do eu e para que essa libido, que é voltada inicialmente para o eu, possa ser voltada mais à frente para os objetos, para que ele possa desejar para além dele, né? Fazer as suas escolhas de amor, escolhas objetais. Vamos ver outra passagem aqui. O Freud também, ele coloca aqui no texto, a distinção entre uma libido que é própria do eu e uma que se atém aos objetos constitui o inevitável prosseguimento de uma primeira hipótese que separava instintos sexuais de instintos do eu. E ele vem, a partir desse ponto, a fazer uma discussão aqui onde ele cita até o Jung, porque na verdade esse texto ele foi escrito pelo Freud como uma resposta a Jung, né, sobre a categoria da libido. Né? O Freud estava ligado a essa questão do sexual,
que não tem a ver com sexo, como já falamos em outros vídeos, tem a ver com relação. E na sua primeira teoria, essas pulsões, né, essa libido que era direcionada ao eu, ele não entendia como uma libido sexual. Então, havia a pulsão sexual e a pulsão do eu. Mais à frente, ele desenvolveu, a partir desse estudo, lá na frente, né? Ele ainda vem lá com além do princípio do prazer, fazer essa divisão entre pulsões de vida e pulsões de morte. Mas aqui ele já começa a ver que toda a libido, seja ela do eu, ou seja ela a libido de objeto, que ele vai categorizar aqui na frente, elas são de caráter sexual. E aí ele vem aqui, né, fazendo essa resposta, dando essa resposta aqui para o Jung. É importante que vocês leiam, isso está aqui nessa seção 1 ainda do texto. E é aquele. Vou voltar um pouquinho. Eu até tinha feito uma anotação aqui sobre essa questão do quanto mais se emprega a libido em um lugar, mais se empobrece a outra. Porque ele tem essa questão assim, o Freud coloca lá do apaixonamento, né? Ele coloca o eu investe libido em si mesmo, mas a partir do momento que ele começa a investir para fora, para os objetos, essa libido que é investida em si próprio, ela reduz. E ela está mais direcionada ao lado de fora. Ele coloca o apaixonamento como um exemplo disso, né? Desse investimento externo, nesse objeto de amor que é o outro, né? No caso de um apaixonado. E aí vai tendo esse balanço, né? Uma empobrecendo e outra ficando mais alta. Esse é um ponto que eu havia pulado, mas é importante também deixar claro aqui. Outros pontos que o Freud vem trazer, já entrando na seção 2 do texto, são casos em que ele vem falar sobre essa libido do eu ser direcionada ao próprio eu e não ser uma condição patológica. Então, ele coloca aqui, partindo, né? Ele parte aqui. Teremos que descobrir a partir dos exageros e distorções do patológico, ele parte do patológico para explicar o que é aparentemente simples e normal. Ele já coloca aí essa questão do normal. Em que momento, né? Então ele coloca o caso de uma doença. Eu vou ler esse trechinho. É algo sabido e tomamos por evidente que alguém que sofre de dor orgânica e mais sensações abandona o interesse pelas coisas do mundo externo, na medida em que não dizem respeito ao seu sofrimento. Uma observação mais precisa mostra que ele também retira o interesse libidinal de seus objetos amorosos, que cessa de amar enquanto sofre. Diríamos então que o doente retira seus investimentos libidinais de volta para o eu, enviando-os novamente para fora depois de curar-se. Então, é um momento de retraimento dessa libido para o eu e que não indica algo patológico, é algo dentro da normalidade. Porque se você está com um sofrimento, você está com uma dor orgânica, está com uma doença, a tendência é o quê? Se preservar para que você possa se cuidar, investir em si mesmo. E outro ponto que ele coloca aqui, de modo semelhante à doença, o estado do sono também significa uma retração narcísica das posições da libido para a própria pessoa, mais precisamente para o desejo de dormir. Esse também é outro exemplo que ele traz, né, desses estados onde essa libido ela retorna aí para o eu, não tendo problema nenhum. O que acontece é quando esse retraimento da libido ele é tão intenso para o eu e se fixa ali nesse sentido que vem denotar algo de uma certa patologia, vamos colocar assim entre aspas, mas usando aqui o termo que o Freud usou. E aí a gente pode pensar no caso do luto e da melancolia, que é um texto que ele também vai trabalhar aqui nesse volume. Né? Tem o trabalho do luto, porém, quando esse trabalho não acontece, ele pode também desembocar numa melancolia, onde essa libido ela vai retrair-se para o eu e a pessoa vai ter dificuldades ali de investir a libido no mundo externo, certo? Mais à frente, tem um ponto aqui muito interessante que ele traz sobre o amor.
O Freud coloca aqui, né? Tá falando aqui sobre essa necessidade de o eu ultrapassar essas fronteiras do narcisismo e pôr a libido em objetos. Que necessidade é essa, né? O eu não daria conta de ficar com essa libido toda investida em si mesmo. Iria causar um dano, ter uma patologia. Tem esses casos que ele coloca aqui da esquizofrenia, dos parafrênicos. Então, é preciso começar a amar para não adoecer. E é inevitável adoecer quando, devido à frustração, não se pode amar. É necessário amar como um dado assim também estrutural da nossa vida psíquica, porque a vida ela pede movimento, a vida ela pede articulação, ela pede que a gente invista no mundo externo e não que a gente se feche só em si mesmo e recolha essa libido, porque o recolhimento libidinal para o próprio eu vai gerar sofrimento. Então, falando um pouco do amar, eu coloquei aqui na minha anotação. O que podemos amar? Podemos amar um ideal, podemos amar uma pessoa, podemos amar uma atividade, podemos amar uma ideia. Mas a gente precisa amar, a gente precisa extravasar isso que tem em nós, essa libido, para esse mundo externo. E amar é condição de saúde psíquica para nos proteger do colapso narcísico. Esse trechinho eu trouxe de algum livro, porém eu não anotei a fonte, mas eu achei interessante essa frase para a gente poder marcar aqui esse ponto do texto, né? Um pouquinho mais à frente, nessa seção 2 ainda, o Freud vai falar sobre as escolhas objetais, né? Então, a primeira escolha, né, para fora de si mesmo, porque o primeiro objeto de amor é o próprio eu, nessa relação autoerótica. E a partir da formação desse narcisismo, é possível escolher-se para fora, né? Escolher para fora de si mesmo. E as primeiras escolhas que a gente tem são os nossos cuidadores. E a partir daí, isso vai criando uma trama, vamos colocar assim, uma forma de amar, uma forma de se relacionar que a gente aprende desde cedo. E as escolhas aqui, o Freud faz inclusive uma tabelinha sobre essas escolhas de objeto. Ele coloca aqui um breve sumário para as escolhas de objeto. Mas antes, eu vou ler um trecho aqui, que ele diz assim: as primeiras satisfações sexuais autoeróticas são experimentadas em conexão com funções vitais de autoconservação. As pulsões sexuais apoiam-se de início na satisfação das pulsões do eu, apenas mais tarde tornam-se independentes deles. Mas esse apoio mostra-se ainda no fato de as pessoas encarregadas da nutrição, cuidado e proteção da criança tornarem-se os primeiros objetos sexuais, a mãe ou quem a substitui. Então, a gente pode pensar nisso aqui também como essa noção de apoio, né? Essa pulsão que se apoia nessa necessidade e a partir dali vai se criando uma relação onde vai se descobrir que a mãe ou o cuidador é algo para além de si próprio, porque primeiro há uma confusão do bebê de que ele é o mundo, uma confusão entre ele e o outro, né? Eu tenho essa fantasia de onipotência, eu choro, vem o cuidado, vem o socorro, vem o leite, vem a fralda, vem o colo. Então, o bebê tem essa, vamos colocar, noção, né? Se é que eu posso usar essa palavra, de que é uma mágica que acontece. O Ferenczi, ele trata muito, muito sobre isso também, quando ele coloca ali dos pensamentos que acontecem no desenvolvimento da criança, né? Primeiro, esse pensamento é mágico, né? Esse pensamento mágico de onipotência, isso vai se desenvolvendo para outras formas ali de se relacionar, porque a mãe, o cuidador vai frustrando essa criança e ela vai percebendo que nem tudo acontece no tempo que ela quer, mas também no tempo do mundo.
do outro, do que tem lá fora. As coisas não são no momento que ele chora sempre. No início, de repente, ele é atendido mais rapidamente, mas chega lá na frente, a mãe já sabe que o bebê pode esperar mais um pouquinho. E aí, voltando a isso e pensando um pouco, até numa leitura também winnicottiana, onde o Winnicott traz sobre a mãe suficientemente boa, dessa necessidade de atendimento desse bebê que é dependente de forma absoluta dessa cuidadora, desse cuidador, e que aos poucos ele vai passando para uma dependência relativa e rumo à independência. No início é necessário atender sim esse bebê. E quando isso não acontece? Isso pode gerar uma falha narcísica. O bebê que ele é muito frustrado, ele não tem as suas necessidades atendidas, né? A gente ouve muito, né? Também assim, não, deixa o bebê chorando sim, ele precisa aprender chorando. Isso não é benéfico para uma criança, porque essa é a forma de comunicação dela, ela necessita desse cuidado, ela não sabe o que está acontecendo. Ser um bebê não é fácil, né? Às vezes a gente fala assim, é tão bom, né, ser criança, vou voltar a ser criança. Mas como se comunicar com o outro se não for por esse choro e que muitas vezes não é atendido? E essa mãe que não nomeia, esse pai que está ali também e não nomeia, esse cuidador que está nesse lugar aí fazendo essa função materna e que não faz essa nomeação dessa criança. E aí esse narcisismo ele fica ali fragilizado, né? Ao invés de não que o eu não vai ser estruturado, sim, só que ele vai ser estruturado com uma falha. E aí a gente vem falando mais lá na frente, né? Hoje trata-se muito na psicanálise contemporânea sobre as falhas narcísicas, mas enfim, eu já estou fugindo um pouco, tem tudo a ver com o texto também, mas estou me alongando um pouco nesses conceitos, é que uma coisa vai puxando a outra, né? E vamos focar aqui, deixa eu ver se eu tenho algo mais, tenho ainda um trecho muito importante para falar aqui com vocês, né? Falamos sobre essas escolhas, então o Freud trata aqui das escolhas objetais, está na página 36. Ele coloca os dois tipos de escolhas, que é conforme o tipo narcísico e conforme o tipo de apoio. Conforme o tipo narcísico, ele vem falando sobre esses relacionamentos onde nos relacionamos com o outro por conta de algum aspecto do outro que remete a nós mesmos. Já na escolha anaclítica, que é dessa do tipo de apoio, a gente também chama de anaclítica, ela tem a ver com esses primeiros cuidadores, com as primeiras escolhas objetais. E aí o Freud vem discorrendo, né, falando bastante sobre isso. E para finalizar essa sessão 2, nós faremos a parte 2 aqui também desse texto, porque ainda temos a sessão 3. O Freud vem falando sobre essa questão da majestade do bebê e desse narcisismo, né, dos pais. Ele fala aqui, né? Quando vemos a atitude terna de muitos pais para com seus filhos, temos de reconhecê-la como revivência e reprodução do seu próprio narcisismo muito abandonado. Como todos sabem, a nítida marca da superestimação, que já na escolha de objeto apreciamos como estigma narcísico, domina essa relação afetiva. Os pais são levados a atribuir à criança todas as perfeições que um observador neutro nelas não encontraria, e a ocultar e esquecer todos os defeitos, algo que se relaciona, aliás, com a negação da sexualidade infantil. E aí o Freud vem falando, né? As coisas devem ser melhores para a criança do que foram para seus pais. Ela não deve estar sujeita às necessidades que reconhecemos como dominantes na vida. Doença, morte, renúncia à fruição, restrição da própria vontade não devem vigorar para a criança, tanto as leis da natureza como as da sociedade serão revogadas para ela, que novamente será centro e âmago da criação. Vossa Majestade, o bebê, como um dia pensamos de nós mesmos. E aí ele coloca aqui que os pais, eles desejam para os filhos aquilo que eles não tiveram, como esse amor, né? Ele coloca aqui que esse amor é esse narcisismo dos pais renascido. E investe-se nessa criança, porque através dela também pode se realizar aquilo que não se realizou. E um ponto importante que eu não diferenciei, mas vou diferenciar agora para vocês, é nomear esse narcisismo
quando ele retorna, essa libido, quando ela retorna para o eu, o Freud nomeou como narcisismo secundário. O narcisismo primário é esse, né, da constituição, e esse retorno que ocorre é tido como esse narcisismo secundário. E aí, pessoal, eu finalizo hoje aqui esse vídeo com vocês. Vou deixar o restante aqui da sessão 3 para a gente falar em outro vídeo. Esse texto é maravilhoso, espero que vocês possam ler, que vocês possam curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e nos seguir lá no Instagram, do @seudivã. Até já, pessoal!